Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. É o desejo que expressa Moisés no final desta primeira leitura. O desejo de que todo o povo do Senhor, e não apenas ele ou alguns, fossem profeta, exercessem a profecia, falassem em nome de Deus, falassem as palavras de Deus. Irmãos e irmãs, este desejo expresso por Moisés, de que todos fossem profeta e rei, sacerdote para oferecer o culto a Deus, o culto em primeiro lugar da própria vida, profeta para falar em nome de Deus, para falar as palavras de Deus, e rei para saber governar, e governar em primeiro lugar a própria vida, a própria existência, a sua própria família. O desejo de Moisés de que todos se tornassem profeta se realiza com Jesus Cristo, quando ele nos envia o seu Espírito Santo, Espírito que desceu de forma pública sobre toda a igreja no dia de Pentecostes, e que desde aquele dia nunca mais cessou de ser enviado pelo Pai para toda a igreja a pedido de Jesus. Quando eu for para o Pai, do Pai enviarei o Espírito Santo, foi a promessa de Jesus. Promessa que teve o seu início no seu cumprimento no dia de Pentecostes e que acontece ainda hoje, pois Jesus intercede sempre ao Pai e o Pai nos envia o Espírito Santo, fazendo de todos nós, batizados em Cristo Jesus, sacerdotes, reis e profetas. Irmãos e irmãs, este sozinho todo aquele povo. Então Moisés pede ao Senhor que lhe conceda homens sábios, prudentes, para lhe ajudar no governo de todo aquele povo em marcha pelo deserto para a terra prometida. O pedido de Moisés é atendido pelo Senhor, e Deus então pede para ele, para que ele escolha 72 homens, sobre os quais ele enviará o Espírito para ajudar Moisés no governo do povo. E assim Moisés escolhe, faz uma lista de 72 homens para que eles pudessem receber uma porção do Espírito de Moisés. Acontece que pelas circunstâncias, 2 destes homens não foram junto com Moisés para receber o Espírito do Senhor, para que pudessem auxiliar Moisés a governar, a liderar aquele povo. E é este fato que a primeira leitura de hoje nos narra. 2 homens daqueles que Moisés tinha colocado na lista não acompanharam Moisés para receberem o Espírito. Ficaram no acampamento. Sempre tem, no meio de um grupo, aqueles que são mais lesos, aqueles que são mais atrasados, aqueles que às vezes no meio da missa, chega na homilia ou no ofertório. Aí está lá acontecendo a missa, quando pensa que não chega a criatura. No ofertório cristão. Sempre tem uns lezinhos, sempre tem uns atrasados. Estavam na lista, mas não foram com Moisés, receberam também o Espírito do Senhor. Estavam profetizando no acampamento. É o que nos diz a leitura. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista,
mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Deus enviou o seu Espírito sobre eles, embora eles não estivessem junto com Moisés e com os outros 70. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é preciso também compreender a liberdade de Deus. Deus é livre para conceder o seu Espírito a quem Ele quiser. Não é Moisés o dono de Deus, não é a igreja a dona de Deus, não é o padre o dono de Deus. Deus é sempre livre para conceder o seu Espírito, para conceder os seus dons a quem Ele bem quiser, a quem Ele bem entender. Acontece que, como em todo lugar tem aqueles que são mais lezinhos, também em todo Moisés iria mandar eles se calarem, se foi o próprio Senhor quem deu a eles o seu Espírito também. E é então quando Moisés vai dizer: tem ciúmes por causa de mim? E o ciúme, ele permanece dentro do povo de Deus. O ciúme e a inveja vão acompanhar todo o povo de Deus ao longo de sua trajetória. Lembremos domingo passado, quando Jesus profetiza que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. O que era que os discípulos iam conversando pelo caminho? Conversavam quem dentre eles era o maior. Jesus profetizando sua morte e eles preocupados em saber quem era o maior. Não, o maior é Pedro, não, o maior é João, não, o maior é Tiago, não, o maior é Filipe, não, o maior é Mateus, não, o maior é esse. Estavam preocupados com o poder, quem era o maior. Aí Jesus vai dizer para eles: quem dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todos. Pronto, jogou um balde de água fria neles. Quem quiser ser maior, se torne o servidor de todos. E é assim que Moisés também reage, jogando um balde de água fria na inveja e no ciúme daqueles que tinham ido falar com ele. Quem dera que todo o povo profetizasse. Estou nesta passagem da Sagrada Escritura, quem dera que todo o povo se tornasse profeta. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, cabe para nós uma reflexão. Recebemos o Espírito do Senhor, nos tornamos no batismo reis, sacerdotes e profetas. Como estamos usando a nossa boca, como estamos usando a nossa língua? Para louvar ao Senhor, para proclamar a boa nova do Evangelho, para bendizer ao Senhor pelas suas maravilhas? Como estamos sendo profetas, denunciando as injustiças, proclamando Jesus Cristo? Ou pelo contrário, a nossa boca tem servido para praguejar, para jogar praga, para fofocar, para falar mal dos outros, para difamar os outros, para espalhar mentiras? Cuidado, estamos neste período de campanha, já na reta final, na última semana. Cuidado para não estar espalhando mentiras acerca de um e de outro. Cuidado para não estar difamando um ou outro. Cuidado para não se deixar levar pela emoção do momento e usar a língua para a prática do pecado. Assim seremos os profetas que o Senhor quer ver na igreja, no mundo, na comunidade e no trabalho. Seja você profeta onde você estuda, seja você profeta onde você trabalha, seja você profeta na roda de seus amigos. Falar coisas boas,
falar de esperança, falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho, falar da fé. Sempre encontramos espaço em todos os momentos para falar de tudo. Aproveitemos as oportunidades para falar sobre Jesus Cristo, para testemunhar a nossa fé, para divulgar as graças que porventura tenhamos alcançado, para espalhar a fé no Senhor, para levar a confiança no Senhor. Neste mundo tão cheio de medo, tão cheio de angústia, neste mundo tão triste, levemos a alegria de Jesus, levemos a alegria do Evangelho, vivamos o nosso ser profeta desde o dia do nosso batismo. Quem dera que todo o povo fosse profeta. Somos profetas do Senhor, recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós. Estamos em condições, portanto, de anunciar Jesus Cristo, de falar no Evangelho, de falar de Deus, de falar coisas edificantes. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a cumprirmos com a nossa missão, para que assim tenha valido a pena o Espírito Santo que um dia recebemos em nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.